Exigir, solicitar, oferecer, sabe, são verbos que, quando usados no serviço público, podem levar alguém para prisão. Corrupção não é só sobre aqueles escândalos enormes que a gente vê por aí. Na verdade, ela está toda codificada em lei, em artigos que definem direitinho como a confiança pública é traída. Vamos decifrar esses códigos juntos? Essa pergunta parece simples, né? Mas a resposta que a lei dá é surpreendentemente precisa. Não se trata só de um julgamento moral sobre o que é certo ou errado. A gente está falando de ações muito bem definidas que a lei penaliza, e é exatamente essa estrutura que vamos explorar aqui. É exatamente aqui que o Código Penal entra em campo. Ele não só define o que é corrupção, mas também cria um verdadeiro arsenal para combatê-la. Vamos entender como a lei organiza e classifica esses diferentes tipos de traição contra o interesse de todos nós. Nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos entender a base de tudo, a tal da confiança pública. Depois, vamos olhar os dois lados da moeda, os crimes cometidos por funcionários e aqueles que partem dos cidadãos. Em seguida, a gente mergulha num campo bem delicado, que são as fraudes em licitações. E para fechar, vamos ver como a própria justiça se protege. Pensa na administração pública como se fosse um prédio enorme. A confiança da população é a fundação desse prédio. A lei existe, então, para proteger essa base, garantindo que o Estado funcione com moralidade, com eficiência. Cada ato de corrupção é como uma rachadura nessa estrutura. E se ela quebra, todo o sistema corre o risco de desabar. E aqui a gente chega no centro da questão. O que acontece quando a pessoa que deveria proteger o público usa seu poder para benefício próprio? A resposta da lei para isso é bem precisa e bem direta. Vamos dar uma olhada nos crimes. Vamos começar pelo peculato. A lógica aqui é bem simples. Um funcionário tem acesso a um bem público por causa do trabalho dele, pode ser um carro oficial, dinheiro de um caixa, qualquer coisa, e ele passa a usar aquilo como se fosse dele. Ele se apropria ou desvia algo que foi confiado a ele. O ponto-chave aqui é que ele já tinha a posse legal da coisa por causa do cargo. Agora a coisa muda de figura. Na concussão, o funcionário não está só pegando algo que já estava com ele está usando o peso do cargo para intimidar alguém e exigir algo que não é devido. É uma imposição, sabe? Uma ordem, que pode ser clara ou mais velada. A palavra-chave aqui é exigir. Agora a famosa corrupção passiva. A diferença para concussão é bem sutil, mas é crucial. Aqui, o funcionário não impõe, ele solicita ou recebe. Pensa naquele cafezinho para acelerar um processo. A iniciativa pode até vir do cidadão e o funcionário público simplesmente aceita a oferta ou a promessa. Esse slide aqui deixa a diferença bem clara. De um lado, na concussão, a gente tem uma imposição, quase uma extorsão, em que o cidadão se sente intimidado. Do outro lado, na corrupção passiva, a gente tem digamos, um acordo ilícito. O funcionário pede ou aceita. É o verbo, a ação do agente público que define qual crime foi cometido. Simples assim. Mas olha, a responsabilidade não é só do lado de quem está no poder público, não. A lei também prevê os casos em que o cidadão comum é o agente ativo da corrupção, tentando minar a integridade da administração. Se a corrupção passiva é o funcionário que aceita, a corrupção ativa é o cidadão que oferece. É um espelho perfeito. Aqui, a iniciativa parte do particular, que tenta comprar uma decisão, acelerar um processo ou fazer o funcionário, sei lá, esquecer de cumprir o dever dele. Esse aqui é um crime bem interessante. No tráfico de influência, a pessoa não precisa nem conhecer o funcionário de verdade. Ela vende a promessa de que pode influenciá-lo. O crime é cobrar ou solicitar uma vantagem a pretexto de influir. É literalmente a venda de fumaça, a comercialização de um suposto acesso ao poder. E aqui a gente tem um crime mais direto, mais físico. A resistência acontece quando um cidadão tenta impedir, na marra, com força ou ameaça, que um funcionário público cumpra uma ordem legal, como uma prisão ou uma apreensão. É um ataque direto à autoridade do Estado em ação. Esse quadro organiza tudo de um jeito brilhante. Olha só, na primeira coluna, o crime. Na segunda, quem comete, funcionário público ou cidadão particular. E na terceira, a ação principal. Percebe como a corrupção passiva e ativa são espelhos? Um solicita ou recebe, o outro oferece ou promete. A lei mapeia direitinho cada uma dessas interações tóxicas. Vamos agora para uma área onde a corrupção pode causar prejuízos absurdos, as licitações. É aqui que o governo compra produtos, contrata serviços e a lei criou um capítulo inteiro só para proteger esse processo todo. A lei prevê várias táticas de fraude. Por exemplo, o crime de frustrar o caráter competitivo de uma licitação.
Isso acontece quando alguém cria um edital sob medida para uma única empresa ganhar, sabe? Ou a fraude na execução do contrato, que é tipo entregar um material de qualidade inferior ao que foi pago. A lei é bem específica para fechar cada uma dessas brechas. E as penas aqui são realmente severas. Para os crimes mais graves, como fraudar a competição, a reclusão pode chegar a 8 anos, além de multa. Para a gente ter uma ideia, é uma pena comparável a crimes bem graves contra a pessoa. Isso mostra o peso que a lei dá à proteção do dinheiro público. Para finalizar, a lei não protege só a administração em geral, não. Ela tem mecanismos para se autoproteger, para garantir que a busca pela justiça não seja corrompida no meio do caminho. Isso é fundamental. Pensa bem, quando alguém mente sobre juramento ou ameaça uma testemunha, o alvo não é só uma pessoa. É um ataque direto à credibilidade do sistema inteiro. Por isso, a lei trata esses atos como crimes específicos contra a própria administração da justiça. E para fechar, fica uma pergunta, mas afinal, quem é considerado funcionário público para a lei? A resposta é ampla e poderosa. Como diz o próprio artigo 327. Basicamente, qualquer pessoa que exerça uma função pública, mesmo que seja de forma temporária e sem receber salário. Isso vai desde um jurado em um tribunal até um mesário numa eleição. É uma rede bem ampla para garantir que a responsabilidade alcance todo mundo. A lei nos dá as definições, as punições, mas ela sozinha não consegue criar uma cultura de honestidade e transparência. Então, fica a pergunta: como é que a sociedade, para além dos tribunais, pode fortalecer os valores de integridade que sustentam uma administração pública justa e eficaz? Isso é algo para todos nós refletirmos.